Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 78ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016. Convido o segundo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata, me perdoem, desculpe, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, as pessoas que nos assistem pela TV Câmara, no site, pela Rede Mundial de Computadores, uma boa noite. Ata da 77ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 29 de setembro de 2014, às 18 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência do vereador Eric Cabral Musso. Aos 29 dias do mês de setembro do ano de 2014, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz com a presença dos vereadores Adeir Antônio Lozzi, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Eric Cabral Musso, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Gênison Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Ribeiro Machado e Valmicose. O senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. O senhor presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. A primeira secretária fez a leitura constante do pequeno expediente. O vereador Fábio Neto da Silva apresentou o requerimento solicitando informações ao Executivo Municipal, que, colocado em votação, foi aprovado. No grande expediente, fizeram uso da palavra os vereadores Alexandre Ferreira Manhães e Fábio Machado. Na fase das lideranças, nenhum vereador líder fez uso da palavra. A primeira secretária fez a chamada dos senhores vereadores, havendo número legal, passou-se a ordem do dia. O senhor presidente fez a comunicação da pauta. Em primeiro turno, foi aprovado o projeto de lei número 50 de 2014, de autoria do Poder Executivo, com a emenda modificativa número 51 de 2014, com os respectivos pareceres. Foi aprovado o pedido do vereador Fábio Neto da Silva, de vistas por 7 dias ao projeto de lei número 53 de 2014, de autoria do Poder Executivo, com 15 votos favoráveis e voto contrário do vereador Gênison Rampinelli Leco. Em segundo turno, foram aprovados os projetos de lei número 31 de 2014, de autoria do Poder Executivo, projeto de lei número 47 de 2014, com a emenda modificativa número 50 de 2014, e projeto de lei número 51 de 2014, ambos de autoria do Poder Legislativo, com os respectivos pareceres. Na fase das comunicações, nenhum vereador fez uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, e para constar, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, primeira secretária, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno, fiscalizou a elaboração da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada. Coloca a ata em discussão. Não havendo discussão, declara aprovada a ata na forma do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. Convido a primeira secretária a fazer a leitura do pequeno expediente. Boa noite a todos, público presente, colegas vereadores. Não há matéria a ser lida, presidente. Vereador Leco. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Boa noite, público presente. Senhor presidente, gostaria de pedir inclusão em pauta para apresentação em plenário
do projeto de lei número 057/2014, de autoria do Poder Executivo, no qual dispõe sobre alteração da lei número 3.536, de 13 de dezembro de 2011, e da outras providências. Número do projeto. Número 057/2014. É regimental o pedido de inclusão. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de inclusão para apresentação em plenário Muito obrigado, senhor presidente. do requerimento do vereador Leco, projeto 057/2014. Passamos ao grande expediente, com a palavra o primeiro vereador inscrito, o vereador Paulo Neres. Senhor presidente, vereadores, vereadora, Mônica Machado, Mônica Cordeiro, junção das duas, né? Público presente, boa noite. Quero me dirigir, primeiramente, e de maneira muito especial, ao povo aracruzense, que no dia de ontem fez valer a sua força, a sua vontade política e, sobretudo, o desejo de voltarmos a ter um representante na Assembleia Legislativa. Falo com muito orgulho e confiança deste jovem promissor na política capixaba, vereador Érico Musso, que já está fazendo história e começando de maneira brilhante a seguir os ensinamentos de sua família, em especial no seu principal e maior incentivador. Falo de Heraldo Musso, seu saudoso avô. Não posso deixar de mencionar e parabenizar aos meus pares dessa casa, os vereadores Lúcio Zanol e Valmir Coser, que também colocaram seus nomes à disposição das urnas e se propuseram a buscar seus ideais políticos. A vida é assim, meus amigos. Podemos até discordar em algum momento de alguma posição, mas nunca devemos buscar ou contribuir para a discórdia. Todos têm o direito de seguir suas convicções e devemos respeitar sua vontade, que é legítima e soberana. Quero também parabenizar o deputado federal eleito, Marcos Vicente, que, sem a menor sombra de dúvidas, foi uma importante vitória para o nosso município e região. Nesta mesma linha, quero dizer que também fiquei muito feliz com o resultado que as urnas em Aracruz e no Espírito Santo mostraram para o deputado federal reeleito Lelo Coimbra, que também será um forte aliado de nosso município. Na busca de recursos para melhorar a vida de nossa cidade. Deixo aqui meu compromisso e de meu partido, o PMDB, do qual sou o presidente, e que também faz parte o vereador Alexandre Manhães, de darmos continuidade a seu brilhante trabalho para fortalecermos ainda mais o nosso poder legislativo e a democracia em nossa cidade, em nosso país. Em busca de soluções. E nesse contexto, todos os vereadores dessa Casa do Povo, têm um papel muito importante, e é assim que devemos agir. Por fim, volto a mencionar o nosso deputado estadual eleito, Érico Musso, e dizer que o povo de Aracruz estará muito bem representado, que nossa região terá um deputado estadual que não medirá esforços na busca de dias melhores para o seu povo. Vá em frente, meu amigo, siga seu caminho. Por mais que tentem colocar barreiras em seus sonhos, não deixe que elas persistam. Empunhe a coragem e faça dela sua arma para vencer a tudo e a todos. As dificuldades que você encontrar se resolverão conforme você avançar. Prossiga e a luz aparecerá e brilhará com clareza crescente em seu caminho. Parabéns. Agora, nosso deputado Érico Musso. Boa noite a todos.
Convido o vereador Romildo a assumir a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Boa noite. Presidente Romildo Broeto, meus colegas vereadores, vereadora Mônica, agradecer as palavras do vereador Paulo Neres, esse incansável companheiro, fico muito honrado de ouvir as suas palavras. Mas eu queria iniciar dizendo e agradecer a presença de todos vocês aqui na Câmara, de que muitas das vezes, na nossa vida particular, na nossa vida profissional, na nossa vida política, as coisas aos olhos dos homens parecem impossíveis. Muitas das vezes as pessoas tentam desanimar a gente, botar espinhos, criticar, dizer que você não consegue. Mas quando Deus está à frente, abrindo as portas, não há barreira que possa ficar sobre a frente de cada um de nós. Então a palavra que eu quero deixar aqui é de esperança. Não porque eu venci as eleições ontem, porque a vitória não é minha, ela é nossa. Mas de esperança de que talvez naquele problema que você tenha fé, tenha força, tenha perseverança. Peça a Deus que aquele que você crê tudo fará. Eu quero deixar aqui a minha palavra de agradecimento. Agradecimento ao povo de Aracruz, da região e do estado do Espírito Santo, que me deram mais de 14 mil votos e me levaram à cadeira, retornando a Aracruz a ter um representante na Assembleia Legislativa. Uma responsabilidade para o deputado mais novo do estado do Espírito Santo, com apenas 27 anos de idade, de levar nas costas, além do sobrenome, além de uma trajetória iniciada com todos vocês aqui na Câmara de resgate da credibilidade, mas de levar a nossa região Polinorte, em especial o município de Aracruz, defendendo os interesses do nosso povo e da nossa gente. Nós não vamos conseguir resolver tudo, nós não vamos conseguir agradar a todos, nós não vamos solucionar todos os problemas, mas nós não vamos ficar contando mentira para ninguém, atacando ninguém, enganando as pessoas e muito menos prometendo o que nós não podemos cumprir. Vai ser sempre com muita verdade, com muita seriedade, com comprometimento, com sinceridade, com humildade, que nós vamos estar, a partir do ano que vem, na Assembleia Legislativa, trabalhando para o nosso Estado, mas em especial para o município de Aracruz. Então eu quero agradecer e dizer ao povo de Aracruz que podem ter a certeza de ter um jovem atuante, que não medirá esforços para defender os interesses dessa região e desse município. Dizer aos meus colegas vereadores que me ajudaram nessa caminhada, o meu muito obrigado. Dizer àqueles que não puderam caminhar, que têm o nosso respeito e têm a nossa admiração, porque nós também entendemos as adversidades partidárias, mas que a partir de ontem, das 17 horas, essas adversidades ficaram para trás. O que nós temos que focar agora é o Estado, o que nós temos que focar agora é o município, o que nós temos que focar agora são as pessoas, as famílias, porque eu vou ser deputado de todos, daquele que gosta, daquele que não gosta, daquele que votou, daquele que não votou, daquele que admira, daquele que não admira, mas eu vou estar trabalhando sempre em favor do coletivo, de 100% da cidade de Aracruz, de 100% do Estado do Espírito Santo, independente da questão política partidária. Meu muito obrigado, que Deus nos abençoe, que eu possa passar esses últimos meses com muita felicidade, desde quando iniciei,
e de que todos os vereadores me confiaram de ser presidente dessa casa, uma presidência de muita valia, de muita experiência, de muito trabalho, aonde nós conseguimos implantar diversas ações, e eu não canso de falar quais foram, que nós reduzimos o número de assessorias, que nós instalamos a catraca biométrica, que nós fizemos um plano de cargos e salários que não acontecia há 23 anos, nós instalamos o ticket de alimentação, nós cortamos os contratos, reduzimos os salários dos assessores, nós fomos a Câmara que mais devolvemos dinheiro no Estado do Espírito Santo no ano de 2013. Isso é fruto de um trabalho coletivo, porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E aí eu quero agradecer aos colegas vereadores por essa participação efetiva no mandato da Câmara. Agradecer a todos os amigos que me acompanharam durante esses 60 dias de caminhada, com adesivo, com a faixa, com pedido à sua família, ao seu vizinho, que contribuíram para Aracruz, a região e o Estado do Espírito Santo, ter Eric Musso, deputado estadual. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, uma boa noite. Com a palavra o vereador Fábio Machado. Senhor presidente, vereador Eric Musso, senhores vereadores, vereadora Mônica, público presente, uma boa noite a todos. De antemão, assim, também de acordo com a fala do vereador Paulo Neres, gostaríamos aqui de registrar os parabéns ao presidente desta casa, vereador Eric, ao vereador Valmir, ao vereador Lúcio, por terem se colocado à disposição das urnas no município de Aracruz. Eu penso, senhor presidente, que além de Vossa Excelência estar na Assembleia, batalhando pelo município de Aracruz, pode ter certeza que o Partido dos Trabalhadores, também na sua luta, com seus representantes eleitos também no dia de ontem. A maior bancada federal é do PT, foi eleita ontem, 2 deputados federais do PT, deputado Helder, deputado Givaldo. Nós também estaremos em contato com esses deputados, buscando as melhorias necessárias ao bem-estar do povo aracruzense. E digo isso independente das divergências de ideias, das divergências de opinião. Em uma democracia, o divergir de opinião é salutar, O Conselho Popular de Aracruz, na semana retrasada, se reuniu com sua diretoria e tomou a decisão de emitir uma nota de repúdio à atual administração, que eu passo a ler agora. O CONSPAR, Conselho Popular de Aracruz, vem a público repudiar o descaso da atual administração de Aracruz com as associações de moradores pelo não cumprimento das obras que foram escolhidas pelas micro-regiões que são compostas pelas comunidades para compor o orçamento participativo referente ao ano de 2013. A administração municipal divulga aos 4 cantos do município de Aracruz que a arrecadação da prefeitura tem sofrido queda, e isto é uma vergonha, porque a administração atual concedeu no ano de 2013 um reajuste salarial num percentual de 62% aos secretários, e no início deste ano, um aumento salarial de 68% à classe dos procuradores municipais. Para conhecimento da população aracruzense, o CONSPAR participa da elaboração do orçamento participativo do município de Aracruz
através da Lei número 2.315, de 12 de setembro do ano 2000. Você sabia que a Prefeitura de Aracruz arrecadou no ano de 2013 uma quantia no valor de R$ 331.918.532,05. A previsão de arrecadação para o ano de 2014 é de mais de 341 milhões de reais. A previsão de arrecadação para o ano de 2015 é de mais de 389 milhões de reais. O CONSPAR está aguardando a Prefeitura realizar a prestação de contas referente ao orçamento junto às comunidades. O CONSPAR jamais se calará, jamais faltará com nossas associações de moradores, bem como com toda a sociedade aracruzense. Estamos de olho. Para quem não sabe, o CONSPAR é a entidade que representa, a entidade criada em 83 para representar as associações de moradores, e desde o ano 2000 vem participando da elaboração dos orçamentos participativos, então agora batizado de orçamento cidadão. Eu penso que, volto a dizer, a divergência de opiniões nesta casa é de suma importância ao povo. Eu, como membro da diretoria da Associação de Moradores do bairro Bela Vista, nós não podemos ver as coisas tão paradas, né, do jeito que estão, e achar que isso é normal. Então, a diretoria do CONSPAR, em reunião, tomou por decisão de emitir esta nota, e esperamos, né, no mais breve possível, uma vez também que esta casa já indicou os 2 novos vereadores que vão acompanhar a execução do Orçamento Cidadão para o exercício 2015, essa prestação de contas. Na gestão passada, essas reuniões eram feitas mensalmente, chamada de Assembleias Populares, e hoje a comunidade tem sentido falta deste aproximar das ações do Poder Executivo. Na verdade, está se tendo essa distância da comunidade, né, com o Poder Executivo. É de suma importância o diálogo, né, até para que notas como essa não precisem ser colocadas a público. Mas, volto a dizer, como um dos membros de uma associação de moradores da diretoria, tenho ativamente participado das ações do CONSPAR, e, por parte deste vereador, podem ter certeza que estaremos sempre atentos e de olho às ações. E no que for preciso, a gente vai lutar para que essas obras que já foram elencadas, essas 30 e alguma coisa, 32 obras, sejam realizadas, para que a nossa população possa ter um pouco mais de tranquilidade, porque hoje, infelizmente, eu digo com tranquilidade que o sentimento não é dessa tranquilidade em relação a essa questão das obras. Mais uma vez, obrigado à presença de todos e uma boa noite. Com a palavra o vereador Romildo Broeto. Boa noite a todos. Senhor presidente Eric Musso, colegas vereadores, colega vereadora, público presente, agradeço a presença de todos. De igual forma, colegas vereadores, público presente, quero parabenizar nosso colega vereador Valmir Coser, vereador Lúcio Zanol, pela coragem de colocar o nome à disposição do povo de Aracruz e do Estado do Espírito Santo. Em especial, quero parabenizar ao nosso presidente Eric Musso, e agora eleito com a permissão de Deus para a partir de janeiro, se Deus permitir, nosso deputado Eric Musso, parabenizar o povo de Aracruz, porque
por falta de opção de nomes, não foram. Tiveram nomes de diversas entidades, de diversas opções. E o povo escolheu Eric Musso, 27 anos, 1 ano e 10 meses de mandato de vereador, presidente da Câmara, indiscutivelmente marcado na história de Aracruz pela administração diante da Câmara, juntamente com todos os outros 16 colegas vereadores, junto com todos os funcionários efetivos, comissionados dessa Câmara. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho, ninguém faz nada sozinho. Mas, indiscutivelmente, diante da presidência da Câmara, um brilhante trabalho e já ficaria marcado na história de Aracruz. Eric, quero dizer para você o seguinte, uma das primeiras reuniões que nós fizemos foi no Sauê, na casa de um pastor, e a gente esperava naquela reunião 40 pessoas, e lá tiveram 3 pessoas, e de lá a gente saiu satisfeito. E naquela ocasião foi falado sobre a direção de Deus, e quando Deus está no controle, conforme você falou aqui, não há pedra no caminho, seja no caminho de quem quer que seja, mas para isso tem que ter fé e pagar o preço. Mas Papai do Céu nos dá a oportunidade, Eric, da forma que deu para cada um dos 17 que aqui estão, né? E na nossa vida particular, da forma que Papai do Céu concede um ter o dom de ser médico, o outro tem o dom de ser advogado, o outro tem o dom de ser frentista, da forma que eu sou com muito orgulho, outro tem o dom de ser motorista, né? E Deus nos concedeu a oportunidade de estar sendo vereador. Nós estamos sendo vereador. E você começa a estar deputado estadual de Aracruz e do Estado do Espírito Santo. 27 anos de idade, isso é motivo de muito orgulho para você, para toda a sua família, mas também muito orgulho para todos os munícipes de Aracruz e para todos nós, colegas vereadores, né, parceiros, aqueles que te ajudaram. E nós esperamos de você, Eric Musso, que você não esqueça o compromisso que você fez com Deus, porque nós conseguimos aqui nessa terra, nós conseguimos tapear, nós conseguimos mentir, nós conseguimos enganar, só depende da índole de cada um, mas a Papai do Céu nós não enganamos. Nós estamos vereador, nós estamos deputado, nós estamos frentista, nós estamos gari, mas nós somos o que somos e tudo terá fim. Você nunca poderá esquecer que eu tenho certeza que você tem um Deus vivo, que você crê e que serve e que te concedeu a vitória, da forma que concedeu a tantos outros e que não concedeu aos outros porque não foi da permissão dele. Não cai uma folha do céu se não for do ar, se não for com a permissão de Deus. Que você nunca esqueça todas as suas atitudes, todo o seu trabalho, direcione sempre nas mãos de Deus e você não tem dúvida nenhuma de que você terá um futuro brilhante pela frente. Mas nunca esqueça do nosso Pai, que nós nunca, ninguém conseguirá jamais enganar. Prova disso que eu estou falando são os resultados das eleições de ontem. Que Deus te abençoe ricamente a cada voto que a você foi confiado, honre aqueles votos que a você foi confiado, honre aqueles votos que a você não foi confiado também, porque você representa não só aquelas pessoas que votaram em você representa o município de Aracruz e o Estado do Espírito Santo. Parabéns, que Deus te abençoe. Senhor presidente, quero também falar nessa noite, nós, colegas vereadores, juntamente com o executivo, eu enviei ao prefeito um anteprojeto de Bolsa Atleta, o qual foi aprovado por todos nós vereadores, quero agradecer, que é um incentivo ao atleta amador.
do município de Aracruz. E agora está em apresentação a apreciação dos nobres pares colegas para votação em primeiro turno no dia de hoje. Cria o Dia do Atleta Amador. A palavra atleta vem do grego e significa uma pessoa que pratica esporte ou que tem capacidade física, como força, resistência ou agilidade, acima da média. Em todo o mundo, atletas de final de semana se inspiram em seus ídolos e decidem quebrar próprios recordes a cada dia. Praticar atividade física tornou-se não somente uma ferramenta na busca pela saúde, mas muitas pessoas é um estilo de vida. Assim, muitos indivíduos começam a se engajar cada vez mais na prática esportiva. Devemos considerar atleta não somente aquele que vive do esporte, mas aquele que o pratica para manter saudável ou de puro prazer. O atleta amador é aquela pessoa que pratica esporte por prazer e não para competir profissionalmente. Não importa a sua idade, e não importa se é de sexo masculino ou feminino, ou se é portador de deficiência física. Para cada pessoa existem modalidades esportivas compatíveis e diversificadas. Qualquer pessoa pode ser um atleta, basta dedicar-se, ter uma vida saudável e ter disciplina. Portanto, nada mais justo de comemorar o Dia do Atleta Amador, que, por puro prazer, pratica qualquer modalidade esportiva, seja individual ou coletiva, fazendo da sua atividade física um momento de descontração, bem-estar, lazer ou alegria. Diante dos fatos apresentados, espero contar com os nobres pares vereadores para aprovação desta lei. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de nós, uma boa noite a todos. Passando para a fase das lideranças, cada líder tem 5 minutos sem apartes. A palavra vereador Adei Lose, líder do PTB, dispensado. Valmir Cosa, líder do PCdoB. Boa noite a todos e a todas. Vou cumprimentar o presidente dessa Casa de Lei, Eric Cabral Musso, cumprimentando o presidente, cumprimento demais vereadores e vereadora e público presente. Quero deixar registrado nessa noite de hoje meus agradecimentos a todos os eleitores que depositaram seu voto de confiança em Valmir Cosa no dia de ontem. E também agradecer a todos os amigos que colaboraram de uma forma voluntária, que levantaram a bandeira Valmir Cosa, e eu sou muito grato por isso. Desejo de coração toda a gratidão. E parabenizar também o vereador Lúcio Zanol pela coragem, foi um guerreiro. Parabéns, vereador. Desejar também toda a felicidade do nosso presidente Eric Cabral Musso, que eleito no dia de ontem. Desejo todo sucesso e que Deus abençoe e represente diante da Assembleia Legislativa o nosso município e todo o Estado. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Com a palavra, vereador Fábio Neto, líder do PR. Vereador Beto Vieira. Dispensado também. Convido a primeira secretária a fazer a chamada dos senhores vereadores. 78ª Sessão Ordinária, 6 de outubro de 2014. Adei Antônio Lose, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Eric Cabral Moço. Presente. Fábio Machado, Fábio Neto da Silva. Presente. Gênesis Rampinelli Leco. Presente. José Gomes dos Santos. Lúcio Zanol. Presente. Mônica Cordeiro presente. Paulo Sérgio da Silva Neres. Renato Pereira Sobrinho. Romildo Broeto. Rosane Ribeiro Machado. Ausente. Valmir Coser. Presente 16 vereadores. Ausente 1 vereadora. Havendo número legal, passamos à ordem do dia. Apresentação em plenário. Projeto de Lei 054/2014 dispõe sobre a autorização do Poder Executivo Municipal para apoiar financiamento de instituição filantrópica do Recanto do Ancião, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 055/2014
dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Política sobre Drogas de Aracruz, CMPDA, autor Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 056/2014, altera a redação do artigo 4º, 2, 3 da Lei Municipal número 3.758/2013, autor Poder Executivo Municipal. Votação em primeiro turno. Projeto de Lei 051/2014, altera a Lei 3.491 de 2011, que dispõe sobre o Bolsa Treinamento para Guarda-Vidas, autor Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 053/2014, com emenda, dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de sistema de captação e retenção de águas pluviais, autor Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 046/2014, institui no calendário oficial de eventos do município de Aracruz o Dia do Atleta Amador, de autoria do vereador Romildo Broeto. Projeto de Lei 049/2014, dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro Nova Colatina, em Jacupemba, de autoria do vereador Beto Vieira. Projeto de Lei 050/2014, dispõe sobre a denominação do logradouro público no bairro Guanabara, no loteamento Anailson Trivilim, de autoria do vereador Paulo Neres. Votação em segundo turno. Projeto de Lei 050/2014, com emenda, autoriza a contratação temporária de guarda-vidas na forma que especifica e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Os projetos de Lei 054, 55, 56 e o 057, que foi o que o vereador Leco pediu inclusão em pauta para apresentação em plenário, de autoria do Poder Executivo, são encaminhadas às comissões. Votação em primeiro turno. Projeto de Lei 051/2014, altera a Lei 3.491 de 2011 e dispõe sobre o Bolsa Treinamento para Guarda-Vidas, autor Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, o projeto de Lei 051/2014, com a palavra o vereador Fábio Neto. Senhor presidente, senhores vereadores, por presente. Na data de hoje, nós vamos votar em segundo turno, senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de Lei 050, que autoriza a contratação temporária de guarda-vidas. Com relação à juridicidade e constitucionalidade, nós vamos discutir. A nossa preocupação, senhor presidente, é que o Executivo tenha uma atenção especial para o processo seletivo, que fala do 50, tendo em vista que o projeto 51, hora e análise, o período de treinamento vai ser de 5 de novembro a 25 de novembro, e o período da supervisação do governo durante o verão, com relação à contratação dos guarda-vidas, é de 20 de dezembro a 22 de fevereiro de 2015. Então, fica só o pedido desse vereador com relação ao Executivo para ter atenção especial com relação ao processo seletivo. Pode ser que não dê tempo de colocar em o edital, para que sejam contratados guarda-vidas. Só esse registro, senhor presidente. Caminho voto favorável. Continua em discussão. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de Lei 051/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de Lei 053. Pela ordem. Com fundamento no artigo 111 do nosso regimento interno, com relação à votação que Vossa Excelência coloca submete esse plenário com relação ao 53, nós temos uma emenda modificativa ao artigo 1º. Com a redação passa... Apresentada agora em plenário? Em plenário, senhor presidente. Nós vamos, então, Vossa Excelência... Eu vou colocar o parecer da Comissão de Justiça, aí Vossa Excelência apresenta a emenda, aí eu suspendo a sessão para zerar parecer em plenário, se assim as comissões, então, entenderem que deve zerar. Pode ser assim, vereador? Perfeitamente. Um projeto de Lei 053/2014 dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de sistema de captação e retenção de águas fluviais. Autor, Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável com emenda? Desculpa. Vereador, apresente a emenda, por gentileza. A emenda modificativa, senhor presidente e senhores vereadores, ela recebe o número 054/2014. O artigo 1º, caput do projeto de lei número 053/2014, o qual dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de sistema de captação e retenção de águas pluviais,
passará a ter a seguinte redação. Artigo 1º. É obrigatória a implantação de sistemas de captação e retenção de águas pluviais coletadas por telhados, coberturas, terraços e pavimentos cobertos, em lotes, edificados ou não, que possuam área impermeabilizada superior a 85% do terreno, exceto aquelas, aqui que entra a emenda, senhor presidente, senhores vereadores, exceto aqueles localizados em zonas de preservação permanente e zonas de interesse ambiental, com os seguintes objetivos. Aí segue a redação, né, os objetivos do artigo 1º. Deixar informado, senhor presidente, que na semana que passou, a Comissão de Finanças de Honraria e Defesa do Cidadão esteve reunida com representantes da OAB, com a OAB, e essa redação aqui já foi um consenso das duas comissões. Então, estamos trazendo agora para votar, já com a aquiescência tanto da Comissão de Defesa do Cidadão como de Finanças, que nos reunimos com os representantes da OAB. O vereador apresenta a emenda, então. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a emenda, então nós vamos suspender, já que Vossa Excelência incluiu a emenda no projeto, para que a gente veja se as comissões têm como exarar parecer. Está suspensa a sessão por 10 minutos. Pode até devolver, pode até devolver.
Voltando então, retomando a sessão, guardando os colegas. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, o parecer. Não havendo discussão, em votação, o parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Educação é favorável. Em discussão, o parecer. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Foi apresentada a emenda modificativa 054/2014, que eu vou convocar as duas comissões para exarar parecer em plenário. Primeiro é a Comissão de Justiça. Eu peço ao vereador Eliel que indique o relator. ADI. Vereador ADI, exarar parecer pela Comissão de Justiça. O meu voto é favorável à emenda, senhor presidente. Favorável. Então, o vereador Beto Vieira, como vota, sendo suplente da vereadora Rosane Machado. Favorável à emenda. Favorável à emenda. Então, a Comissão de Justiça deu favorável à emenda, como vereador Eliel? Favorável. Favorável. Favorável, então, por 3 votos. A Comissão de Saúde, Educação e Meio Ambiente agora, o vereador Renato de Detran vai indicar um relator. Alexandre. Vereador Alexandre Manhães, como voto, vereador? Voto permaneço favorável à emenda. Favorável. Como voto, vereador Valmir Coser? Favorável à emenda. Vereador Renato? Favorável. Aprovado, então, também pela Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Educação, a emenda. Então, já apresentada em discussão a emenda modificativa número 054/2014. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a emenda modificativa 054/2014. Em discussão, projeto de lei 053/2014. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 053/2014, de autoria do Poder Executivo, com a emenda modificativa 054/2014. Projeto de lei 046/2014, institui no calendário oficial de eventos do município de Aracruz o Dia do Atleta Amador, autor vereador Romildo Broeto. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O parecer da Comissão de Finanças é favorável com a emenda supressiva 052/2014 e emenda modificativa 053/2014. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, a emenda supressiva 052/2014. A emenda suprime o artigo 2º, por se tratar de matéria de iniciativa privativa do Poder Executivo. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 053/2014. A emenda modifica o número do artigo 3º, passando a ser o artigo 2º, suprimido anteriormente. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a emenda modificativa 053/2014. Em discussão, projeto de lei 046/2014. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 046/2014, de autoria do vereador Romildo Broeto, com as emendas supressivas 052/2014 e modificativa 053/2014. Projeto de lei 049/2014 dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro Nova Colatina, em Jacopemba, de autoria do vereador Beto Vieira. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação.
Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças, Comissão de Honrarias, desculpa, é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 049/2014. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 049/2014, de autoria do vereador Beto Vieira. Projeto de lei 050/2014, dispõe sobre a denominação de logradouro público no bairro Guanabara, no loteamento Anailto Trivilim 2, em Aracruz. Autor, vereador Paulo Neres. O parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 050/2014. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 050/2014, de autoria do vereador Paulo Neres. Votação em segundo turno. Projeto de lei 050/2014, autoriza a contratação temporária de guarda-vidas na forma que especifique e dá outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. O parecer da Comissão de Justiça é favorável com a emenda modificativa 051/2014. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável com a emenda modificativa 051/2014. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, a emenda modificativa 051/2014. A emenda modifica o artigo 1º, especificando o período de vigência da contratação temporária. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 050/2014. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segundo turno o projeto de lei 050/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal, com a emenda modificativa 051/2014. Passamos à fase das comunicações. Com a palavra o vereador Fábio Neto. Senhor presidente, senhores vereadores, somente para registrar que na próxima quinta-feira, às 14 horas, estaremos recebendo na Comissão de Honrarias e Defesa do Cidadão a senhora secretária de Educação deste município, com o objetivo de discutir o Plano Nacional de Educação, inerentes podemos aplicar a esta cidade. Então, fica desde já o convite formulado para a próxima quinta-feira, às 14 horas, nessa Casa Legislativa. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos dessa sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima. Boa noite a todos.